Bom, voltamos à nossa sessão dessa tarde, continuando na pauta de julgamentos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas o conselheiro Evandro já está de volta. Item 76, relatoria da conselheira Júnia, estacionamento e lava rápido brilhante limitado. Por favor, conselheira, relatório e voto. Ok. Esse aqui é simples a discussão, né? É o seguinte, foi a exclusão de simples por existência de débito, tá? A defesa alegou o seguinte, que tratava-se de uma execução fiscal garantida por penhora. A delegacia, né, a DRJ entendeu que você não poderia equiparar, porque o artigo 151 tem um rol exaustivo, do CTN, tem um rol exaustivo, e nele não estaria prevista a garantia por penhora, tá? Então, vamos lá para o voto. Folhas 3. Recurso preenche os pressupostos, motivo pelo qual eu reconheço. Conforme se verifica pelo relatório, a questão discutida nos autos é exclusivamente jurídica. Trata-se de saber se o débito constante de execução fiscal garantida por penhora pode ensejar a exclusão do Simples Nacional. De acordo com a decisão recorrida, como a penhora não consta dentre as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário constantes do artigo 151 do CTN, o débito objeto de execução fiscal, mesmo que garantido por penhora, gera a exclusão do sistema simplificado. Confira-se. Resta averiguar se os fatos acima referidos conduzem à conclusão de que o crédito tributário que deu causa à edição do DE teve a exigibilidade suspensa. As causas de suspensão, aí cito o 151, de início é importante estabelecer que apenas lei complementar pode estabelecer causas de suspensão da exigibilidade, por força do artigo 146 da Constituição. No caso presente, deveria o contribuinte dispor de embargos de execução fiscal que tivesse redundado em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Neste sentido, eventuais petições, mesmo que administrativas, não têm o efeito de suspender a exigibilidade do crédito. Conforme relata a própria impugnante, os embargos apresentados não motivaram a suspensão da exigibilidade do crédito, pois não foi caracterizada qualquer das situações previstas no artigo 151. Cabe esclarecer que eventual sentença que julgue procedente os embargos de execução não tem necessariamente efeito imediato de suspender a exigibilidade do crédito, isso porque essa não é uma hipótese prevista no artigo 151 do CTN. De fato, a penhora não consta dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por um motivo muito simples. Se o débito já foi objeto de ação de execução fiscal, é porque a exigibilidade não estava suspensa. Do contrário, não teria sido ajuizada a ação de cobrança. Isso, no entanto, não significa que a penhora tem efeitos distintos das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tanto assim que, quando o CTN trata, no seu artigo 206, das hipóteses de emissão de certidão positiva com efeito de negativa, menciona expressamente a penhora. Confira-se, aspas, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Sendo assim, os débitos objeto de execução fiscal garantida por penhora não podem motivar a exclusão do Simples Nacional. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Quem vai levantar a mão aí? Ninguém. Marco. Brincadeira, Toete. Carta na manga, hein, Júlia? Carta na manga não, é o CTN. Você lembrou desse artigo lá do CTN? E tem razão, é. Mas eu sempre dei aula, sabe por quê? Os meninos sempre ficavam assim, mas a penhora, isso é porque aluno toda hora faz isso. Penhora é suspensão da exigibilidade. Eu falei, gente, não é, penhora não é. Ela dá direito à certidão positiva com efeito negativo, ela dá esses efeitos, mas por um motivo autônomo. É óbvio que não pode ser suspensão da exigibilidade, porque senão não tinha nem execução fiscal, né? Mas é exatamente isso, aquele caso que eu discuti ontem, a LEF. Isso, por isso que eu levantei a mão, mas depois que eu vi que eu cedeu o provimento no final das contas, porque o cara ganhou, aí eu falei, não vou entrar nesse mérito. Sim, tá? Ou seja, mas isso foi para poupar tempo. Acontece que naquele caso havia uma decisão favorável ao contribuinte. Aquela para mim, simplesmente oferecer um bem à penhora lá, não suspende a execução, não. Não suspende a exigibilidade do crédito, não.
O oferecimento não, mas a aceitação do juízo da garantia. O que você faz gente, de fato não é hipótese de suspensão. Pois é, o que você faz é garantir a execução, garantir o juízo. Agora, isso não suspende a exigibilidade. Eu penso que não, hein? Bom, pelo artigo 206, na minha opinião, elas têm os mesmos efeitos. Ela tem os e a mesmos penhora efeitos. só não está no 151 por uma questão lógica. Você não tem por que falar em suspensão da exigibilidade nessa situação, até porque já está exigido e já foi ajuizado. Mas acontece, Júnior, que o problema aqui que se apresenta é que são situações diferentes. Quer dizer, uma coisa é o contribuinte se garantir lá para fazer a oposição à execução, faz os embargos, tal, se defende lá. Outra coisa é saber no âmbito tributário se esse crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa ou não. E ele não está, para mim, não estava, tanto que estava sendo executado. Sim, exigibilidade suspensa não está. Eu estou dizendo... Eu estou reconhecendo que a exigibilidade suspensa não é. O que eu estou dizendo é que o CTN, na minha opinião, equipara situações. Só isso. O que eu estou dizendo... E o próximo 206. O que eu quero dizer é o seguinte, que para efeito de simples, da situação do simples, pergunta simples e resposta simples. Estava o crédito tributário ou o débito, na visão do contribuinte, estava suspenso? Não. Não estava. Para atender os preceitos lá do artigo 17.5, estava? Não. Para mim, não. É isso que eu quero dizer. Até acho que não ia cobrar, mas não, ao pé da letra, naquele caso meu, eu fiz um estudo muito grande sobre a LEF nesse ponto, porque uma situação é lá na execução, outra coisa é para atender os preceitos da lei do simples. A lei fala, tem que estar com a exigibilidade suspensa, não pode ter débito, ou se tiver, tem que estar com a exigibilidade suspensa. Essa oposição dos embargos aí, suspende a exigibilidade? Não. Garante a discussão lá no judiciário, mas não suspende a exigibilidade, é o que eu penso. Mas, Ciccone, só um porém. No caso, por exemplo, lá naquele outro, né, que a gente está falando, no momento de emissão do ADR, ele tinha a sentença. A exigibilidade lá não está suspensa também. Tanto não está suspensa que teve o processo judicial. Lá no meu caso, o contribuinte tinha uma sentença, naquele momento, tirando o crédito tributário por prescrição. A PFN manejou um recurso especial e ficou na dúvida, porque foi isso que a DRJ decidiu naquele caso. Olha, não terminou o processo. Isso aqui subiu para o STJ, então não está suspensa a exigibilidade. Então, eu fiz todo o estudo dizendo o seguinte, essa subida, ou tentativa de subida do recurso especial ao STJ, tem efeito suspensivo ou não? Não tem. Não teve. Então, no caso dele, no meu caso, naquele dia ele não devia nada. Agora, aqui eu não vejo essa situação. Eu estou colocando genericamente, não vi o processo. Não, a situação do processo é simplesmente essa. Não existe discussão fática, se a penhora era válida, se ela não era válida. A própria decisão da DRJ... Eu acho que ela garante... A DRJ fala, não. Penhora, para mim, não é suspensão. Também e o que eu estou dizendo ok, não é suspensão, mas para mim o CTN realmente equipara os efeitos. Não, eu entendo. Ela garante o juízo, mas não garante que suspende a exigibilidade. Bom, é o meu ponto de vista. Vamos votar? Se for o caso, é de vista. Vamos votar. Seguinte, eu acompanhando aí a discussão do Ciccone aí com a Júnia, eu achei muito interessante a posição da relatora, mas também acho interessante a posição do Ciccone. E eu acho até contrapondo a posição... O fato é o seguinte, a lei do Simples fala cuja exigibilidade não esteja suspensa. O artigo 206 do CTN fala assim, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão que conste a existência de créditos estão vencidos, em curso de cobrança executiva, em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade seja suspensa. Ou seja, ele extinguiu bem as duas figuras. A Júlia sabe disso. Ela está fazendo uma construção, e eu acho bem válida, bem pertinente. Eu acho que eu vou, refletindo aqui rapidamente, eu vou acompanhar a posição do Ciccone, eu acho que não é a mesma figura, não. E vou, já manifestando, presidente, eu vou divergir para negar provimento. Ok, Pagano. Eu primeiro queria ler, presidente... A Paula queria falar, faz horas ali, presidente. Em relação ao artigo 31 da 123, 2006, parágrafo 2º diz que também, na hipótese dos incisos 5º 16 do caput 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional, mediante a comprovação de regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de 30 dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Pelo que eu entendi, quando ela foi notificada, ela já estava com o juízo
garantido, o juízo da execução fiscal garantido. Só o juízo, né, Pagão? Sim, ela garantiu o juízo, e com a garantia do juízo, o juiz da execução fiscal, ele emite uma decisão falando, penhore-se ou o juízo garantido, suspende a exigibilidade do crédito. Então, assim, para efeitos de... Se ele escreveu isso, porque agora é obrigado a escrever. Sim, para efeitos de cadastro fiscal, isso depois, acho que de 2009 para cá, ele é obrigado a escrever. Sim, para efeitos de cadastro fiscal, ela está regularizada, você entendeu? Então, eu não vejo motivo de exclusão pelo parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123 de 2006. Outra questão, uma coisa que eu vi que diferenciou um pouco do seu processo, que estava com um relatório um pouco mais esmiuçado, é que lá foi oferecida uma penhora, mas não havia uma decisão sobre esse bem garantido, dizendo assim, aceito como garantia do juízo e suspenso. Lá não tinha essa decisão, é o que você deixou bem claro. Aqui me parece que já tem, porque ela até tem certidão. Não foi isso? Não sei. O Júnior que fala. Foi. O juiz agora realmente tem que lembrar, mas assim, que foi aceito pelo juiz, isso eu não tenho dúvida, a própria DRJ não questiona. Não, mas são coisas diferentes. O juiz aceitou para garantir o juízo. Agora, se tem efeito suspensivo para efeito de execução, o juiz tem que se manifestar. É automático, Ciccone. Não. Pelo CPC 2015 não é, não. Mas sim, senhor. Até pelo Código Civil continua a mesma coisa. Se ele aceitar o bem em garantia no juízo, ele é obrigado a suspender a exigibilidade. De jeito nenhum. Sim, senhor. São coisas diferentes. Até que se julga os embargos, a execução fica suspensa. Os efeitos da exigibilidade... A execução fica suspensa, não é uma coisa, não vai executar lá, mas eu quero saber se o crédito tributário está suspenso para fins do previsto na lei do Não tem, Ciccone. No cadastro fiscal da recorrente, ela regularizou, porque ela garantiu o juízo e sai a certidão. Então, ela está com o cadastro fiscal dela regularizado. O que vai ocorrer no artigo 31 para o 2º da... Vocês estão confundindo as matérias, mas tudo bem. Você ia falar, Carmen, do Júnior? Não é confusão, é a mesma matéria. Só queria falar uma coisa, a gente falou hoje mais cedo sobre a interpretação da lei, né? A gente faz uma interpretação literal, a gente faz uma interpretação teleológica. Então, se a gente for entender o fim, o objetivo da norma, aí, e se a gente concede os efeitos da penhora, como a Júnia trouxe, né, que está inclusive previsto no CTN, eu não entendo por que não aceitar a penhora, já que o juízo está garantido. Então, é só hoje, mais cedo, a gente estava falando sobre interpretação, né, e eu acho que se a gente for fazer uma interpretação talvez menos literal e mais teleológica, a gente consegue entender o argumento da relatora. Fazer uma pergunta para vocês só. O 156, acho que o 151 do CTN, tem essa hipótese lá? Está previsto isso lá? Em momento algum. Em momento algum, eu inclusive sempre briguei com meus alunos por conta disso. Eu falei que em penhora é suspensão, porque é um nonsense. Mas não tem porquê penhora ser suspensão da exigibilidade. Até porque a questão o débito já está exigido e avisado. Agora, uma coisa que eu acho que eu gostaria de ver, presidente, até porque eu acho que seria relevante aqui, é só porque agora realmente eu não estou me lembrando, se existe o despacho do juiz isso que eu estou falando, quero saber se tem o efeito suspensivo dos embargos à execução. Eu acho que, na verdade, as coisas não se misturam, porque o efeito suspensivo dos embargos ele tem a ver com a continuidade da penhora, e não necessariamente do crédito tributário. Mas enfim, Júnior... Está todo mundo falando ao mesmo tempo, não adianta ver, no grito a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tudo bem, mas é uma questão, a meu ver, é uma questão jurídica isso aí. A partir do momento que está garantido o juízo, com a penhora por meio de embargos, a primeira decisão do juiz é defira a penhora e suspenda a Isso é outra coisa, gente. Até que os embargos a execução sejam julgados. Isso é uma coisa de praxe até. Agora, outra coisa, vocês estão relacionando o artigo 151 do CTN? Claro, é o CTN. É claro que tem que relacionar o CTN. Vocês estão relacionando só o 151, então toda vez que tiver execução fiscal com garantia, com a suspensão de exigibilidade, então a pessoa não pode entrar no Simples, é isso? Porque está no 151, então tem execução. Deixa eu só colocar o seguinte argumento. Se eu trouxer uma certidão positiva com efeito negativo, se ele trouxesse essa certidão aqui para o processo, no meu nós não daríamos provimento?
Ele tem direito a ter a certidão positiva com efeito de negativa? É isso que eu estou falando. O CTN está dizendo isso, com todas as letras. Ele tem. Se ele tem essa certidão, ele se enquadra tanto no CTN como no artigo 31 do 123, porque ele tem o cadastro fiscal regularizado dentro do... Olha, eu compartilhei uma tela aí, por favor, olhem aí. Eu sei, gente. Olhem aí, bom, tudo bem, eu só estou trazendo argumentos, vocês estão falando, eu estou trazendo a decisão do STJ de um ano atrás, o ministro Benedito Gonçalves, está aí, ó, está aí, olha aí. Não, Ciccone, se tem o despacho, se tem a decisão do juiz suspendendo a exigibilidade da execução, é igualzinho. Mas isso aí está escrito, a Júnia trouxe isso nos olhos, eu não vi. Olha o que o ministro está falando claramente, penhora de execução fiscal não suspende o crédito tributário, nosso problema é que é esse. Eu não estou dizendo de garantir juízo, eu estou dizendo que suspende de acordo com o 151 lá do 156 do CTN, 151, né? Algum daqueles incisos fala nisso? Não fala, gente. E o STJ está confirmando aqui, é só isso que eu estou falando. Não estou dizendo que a penhora garante o juízo, isso eu tenho certeza que garante. Eu estou falando para fins do simples. Essa figura se enquadra no 17.5 da lei 123? Para mim, não. Eu já encerrei minha posição. Vocês continuam discutindo aí, tá? Eu coloquei até a posição do ministro aí, tá aí, ó. Agora, recente, hein? Faz nem um ano. Agora eu sumi também da tela, não sei onde eu estou mais. Achei eu aqui. Vamos lá. Bom, tem alguém mais que quer falar ou vamos votar? Marcos, você votou, divergiu, pagando, acompanha a relatora. Não. Eu preciso saber se tem a certidão aí, Ciccone. Pé de vista. Importante para mim é a certidão. Pagando. Pede vista. Tá, vou pedir vista então desse processo. Vista concedida ao conselheiro pagando. Prosseguindo, julgamento acho que o Marco não votou, não. Ah, votou, né? Votou, divergiu. Já vou anotar aqui. Prosseguindo, item 77, relatoria da conselheira Júnia Mercadinho Argiritense. Na mesma situação, breve relato e voto. Bom, esse aqui é a exclusão por débito também em aberto, sem exigibilidade, motivo pelo qual eu dei conheço. Conforme exposto no relatório, a exclusão discutida nos autos foi motivada pela existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa. A decisão recorrida foi motivada, né, pela improcedência da manifestação de inconformidade, pelo fato dos débitos que impediam o simples foram quitados, não foram quitados, deve ser, né? Confira-se, aspas, no mérito a manifestação improcedente. Conforme folhas 24, constata-se que os débitos só foram integralmente quitados em 22/2/2010, ou seja, depois de janeiro de 2010. Portanto, o contribuinte não acrescentou tempestivamente os juros devidos sobre a multa na quitação do débito. Nesse passo, os débitos que obstavam o ingresso do contribuinte no Simples Nacional não foram regularizados até o término do mês de janeiro de 2010, de modo que se revela subsistente o ato de indeferimento. Do termo de indeferimento da opção Simples Nacional de folha 16, consta expressamente que a quitação dos mencionados débitos deveria ocorrer no prazo de 30 dias. Assim, não deve ser acolhida a alegação do impugnante no sentido de que obedeceu o prazo de vencimento do DARF. Além disso, é importante ressaltar que, nos termos do artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente do responsável da efetividade e natureza dos efeitos do ato. Em face do exposto, não é provimento ao recurso. Isso aqui é o seguinte, ele colocou, coitado, tinha uma data de vencimento do DARF, que passava dos 30 dias, tá? Só que aí o prazo, isso aí, enfim, embora pudesse gerar alguma confusão, mas está muito claro no ADE que ele tem que pagar no prazo de 30 dias. Então, mesmo que o DARF tenha sido emitido com data de vencimento posterior, nesse caso eu entendo, ao contrário daquele lá, que estava absolutamente claro que ele deveria ter feito isso nesse prazo, e não no prazo do DARF. É como voto. Júnior, só para confirmar, ele pagou, mas pagou depois dos 30 dias, é isso? Isso. Né? Deixa eu entender. Foi feito um DAS, deve ser um DAS, né? Um DAS.
E o vencimento... O vencimento do ADR era 30 dias, que dia daria? Ou se qualquer dia, um dia X, tudo bem. Isso. Aí, o vencimento da guia era tipo, sei lá, 10 dias depois. Quem emitiu essa guia? Foi o contribuinte? Ué, eu imagino que... Não, porque se for o sistema que emitiu, com vencimento depois, o contribuinte tem razão de pagar no dia que está o vencimento. Talvez era tanto processo. Não, porque, entendeu? Aí é uma questão lógica. Se o sistema do Simples, como o Evandro já colocou, e é verdade, é o sistema que emite a guia, a não ser que o contribuinte tenha feito uma informação equivocada lá. Se dá um vencimento, o vencimento do ADE é dia 15 de agosto, e o DARF sai dia 24 de agosto, ele pagou no dia 24, eu não posso reclamar do contribuinte. É isso que eu penso. Agora, se for ele que inseriu a data, aí é outra coisa, né? Presidente, mas o DARF é gerado a partir da data que ele entra lá no sistema e gera, né? Então, isso que eu ia falar. Eu estou perguntando, porque senão fica... Isso eu não sei, gente. Aí vocês têm que me falar, porque, sinceramente, essa parte operacional eu não sei. Tá bom, Carmen, pera um pouquinho. A Carmen vota bastante isso aí lá, porque quer se manifestar. Diga, Carmen. Eu tenho de indeferimento de opção, que é o caso do mercadinho, né, que a gente está tratando. Ele não tem esse prazo de dias, não, tá? É só do ato declaratório de exclusão. O termo de indeferimento da opção, a pessoa faz essa opção e o sistema roda. No que ele roda, vê alguma inconsistência, ele trava. A pessoa tem que fazer a opção de novo. Resolver o problema dela, né, em janeiro, né, normalmente é em janeiro. Isso, exatamente. Para a opção dele valer para o ano. Entendi. Na verdade, então, eu estou falando errado. Não tem nada a ver com 30 dias. Até que estou vendo aqui que a decisão. Ele deveria ter regularizado até o final de janeiro. Isso, a partir do momento em que foi apontada a inconsistência. E ele regularizou posteriormente. Então tá, aí já entendi. Tá bom. Muito obrigado. Mas me parece, eu não sei porque são muitos processos, seria até bom, Carmen, se você tiver ali. O que pelo menos eu coloquei aqui, que ele alegou no recurso voluntário, na parte final, é que ele pagou atrasado, depois de janeiro, tá? Porque isso era a data que constava no DARF. Agora, se é o sistema da Receita que gera esse DARF, como é que é, aí eu não confesso... Não, mas agora a situação, para mim, ficou clara. Como é indeferimento e a Carmen fez o posicionamento dela bastante claro, tem que ser realmente, em caso de opção, tem que ser regularizado em janeiro. Se ele fizer isso em fevereiro, aí já... Então, acho que... E aí ele só vai poder entrar no Simples ano que vem. No outro ano. No outro ano. Tá certo. Então, ano que vem. No outro ano. Só mais um. Fala, Carmen. É só uma exceção. Se não me engano, no ano de 2009, tá? Tem uma exceção, tá? Que ele podia pagar até fevereiro. Mas é só um ano, é uma exceção para aquele ano específico. Tá? Entendeu? Deve ter tido um problema aqui no é sistema. 2010. Se essa exceção foi para o ano de 2009, ela não se aplicaria. Não sei. Eu não sei nada disso. Não, essa exceção foi para, eu acho que foi 2008 ou 2009. Aí eu teria que procurar aqui, que realmente eu não... Mas só tem esse ano que ele poderia pagar em fevereiro e retroagir para janeiro. Mas é só esse ano. Deve ter tido um ano que deve ter tido um problema no sistema. Mas eu acho que está bem claro que não é isso, a situação não é essa. Caso, se for, isso também é o contribuinte que tem a possibilidade de apresentar os embargos aí, trazendo a documentação. Marco, votando. Se houve alguma peculiaridade, deve ser nos primeiros anos, lá 2008, 2009, né? Não 2010. Eu olhei o processo, aqui não tem nada, o contribuinte, ele só disse que tem o DARF que pagou depois, e não fala nada de geração, e é tudo regulado por PGD. A proposta da relatora é negar provimento. Apoio. Pagando. Eu, como sempre, vou divergir, né? Se houve um pagamento durante o processo, eu entendo que é possível, sim, ele entrar no Simples Nacional. Evandro. Eu vou acompanhar a relatora. Com a relatora? Sim. Ela está negando provimento. Ela está negando. Não, tudo bem, é que o pagando foi do inverso. Carmen.
com a relatora. Paula. A relatora. Luciano? Vou acompanhar a divergência, presidente. Tá, eu com a relatora, então, por maioria de votos, negado o provimento. Prosseguindo, restaurante e pousada Semansky, item 78, Júnior. Ok, só um minutinho. Já está na base, porque eu estou abrindo separado aqui para mim. Quem tem um passarinho aí? Vocês estão ouvindo? Desculpa, Ju, é a minha vizinha. Não, acho que é bonitinho. A vizinha está assobiando para ti aí? Ô, Luciano, a sua visita está assobiando, hein, cara? Não, tá não. Até porque ela deve ter uns 80 anos, mais ou menos. Mas tá bom, passarinho é bom, deixa aí, vamos lá. Vamos lá. Bom, Júnior. vamos lá para o restaurante e pousada. Esse é a mesma coisa daqueles outros de contrabando e descaminho. A mesma situação, não teve contestação do processo relativo ao contrabando, e aí, nesse caso, não fica constatado que houve a situação de exclusão do simples. Então, assim como os outros processos, eu também estou negando provimentos, até porque é uma questão prejudicial que já foi decidida num outro processo e eu tenho que trazer ela para cá, tá? Então, ele fala também do princípio da insignificância e não sei o quê, e aí eu em relação a isso, eu estou usando a súmula 2 do CARF. Basicamente é isso. Alguém tem que se manifestar? Luciano? Mas ele fez o pagamento desse daí? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá para o relatório, Luciano, porque eu não estou lembrado. Deixa eu ver aqui. Luciano, eu acho que... de manifestação protocolado pelo contribuinte, blá, blá, blá. Mas não é pagamento aqui, não. Esse não é de débito, não. Esse é de outro... Contrabando, é infração. É contrabando, é apreensão. Desculpa, confundi. Não, então perfeito, desculpa. Pronto. Alguém quer mais um esclarecimento? Não. Acho que tudo bem. Marco, votando? Não, Alguém vai falar? um detalhe. Não, cara. Cigarro, tá? Isso é um entendimento classificado da CJ. Como trata de saúde pública, não se aplica o princípio da insignificância. Para as outras coisas, sim, que eu acho que atualmente está 20 mil, que é o valor lá da execução fiscal, etc, etc. Mas, para fins de cigarro especificamente, não se aplica. Ainda que... Inclusive, a decisão... O STJ não aceita, se trata de saúde. A decisão da DRJ, Carmen, se não me engano, é nesse processo, que acho que é de cigarro, ela cita até a decisão do STF falando que, por ser relativa à saúde pública, não se aplicaria o princípio da insignificância. Mas aqui eu entendo, bom, eu simplesmente coloquei a súmula 2, porque eu entendo que nesse caso nem seria para a gente analisar. Ok. Marco, votando. Acompanhe, presidente. Pagando. Acompanho. Evandro. Acompanho. Carmen. Acompanho. Paula. A relatora. Luciano. Acompanha a relatora. Também acompanho por unanimidade de votos, negado o provimento, o contribuinte. Próximo item, 79, né, Júnior? Isso. Severino Ferrante, limitado. ME. Pode ir? Eu acho que esse é a mesma coisa, deixa eu ver. É a mesma coisa. Mesma coisa. É o povo do cigarro aí. Pegaram um monte de gente com cigarro. O povo. Achei tão esquisito. É isso. Bom, então é sem negar provimento, mesmo. É a mesma situação? Alguém Mesma situação, não teve impugnação. Se não me engano, é até cigarro também. Se Já ninguém... teve decisão do processo de contrabando. E, como já teve decisão lá, eu simplesmente estou aplicando os efeitos da decisão aqui.
Ninguém se manifestando em contrário, considero que é exatamente igual ao anterior, por unanimidade e negado provimento. Todos de acordo. Item 80, ainda com a Júnia, bar e restaurante Mirante do Rio Paraíba. Pois Ué. não. Não está aí? Vamos ver, nesse que eu não estou nem lembrando. Vamos para o voto. Se eu esquecer... Ah, tá, esse aqui vai dar problema. Bom. Ainda bem, né? Porque você pegou só tranquilidade aí. Não, você vê que eu peguei aquele diabo daquele processo do troço lá de Florianópolis. Gente do céu, eu fiquei 2 dias com aquela enconha, porque você não entende, o homem vai lá e cita não sei o quê. Mas, enfim, vamos embora. Vamos ouvir lá. Isso aqui é o seguinte, vamos para o voto, acho que dá para entender pelo voto. Conforme exposto no relatório, o recurso voluntário se restringe a alegar a ilegalidade das limitações ao reparcelamento impostas pela Instrução Normativa 1541 de 2015, e deu nova redação ao IN 1508 de 2015 para estabelecer que, aspas, será permitido um pedido de parcelamento por ano calendário no âmbito do Simples Nacional. De acordo com a recorrente, não existe determinação legal que limite o número de pedidos de parcelamento por ano calendário às empresas optantes pelo Simples Nacional. A decisão recorrida, por sua vez, negou o referido pedido sob a alegação de que a impossibilidade de reparcelamento decorre dos limites estabelecidos pela Resolução número 94 de 2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Confira-se. Aí coloca lá que serão admitidos até 2 reparcelamentos. E aí eu transcrevo aí, inclusive, o que deu origem, que é essa instrução 1541. Como se vê, são admitidos até 2 reparcelamentos de débitos, em curso ou rescindidos. Mas em outra limitação imposta pela lei, só é permitido um pedido de parcelamento por ano calendário, consoante a IN 1508, com a redação dada pela IN 1541. O artigo 155-A do Código Tributário Nacional dispõe que o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Depreende-se do citado dispositivo que não é atribuída à autoridade administrativa a faculdade de conceder parcelamento que seja contrário às condições ditadas pela norma legal sob pena de responsabilidade funcional. Correta a alegação da recorrente, isso porque a Lei Complementar 123 de 2006 não estabeleceu qualquer limitação ao reparcelamento dos contribuintes sujeitos ao Simples Nacional. Ao contrário, a referida lei admite expressamente que os referidos débitos sejam reparcelados, conforme se verifica pelo artigo 21, parágrafos 1º a 24º, abaixo transcritos. Aí eu coloco, poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais. Parágrafo 18º, será admitido o reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Como se verifica pela norma do parágrafo 18º, acima transcrito, a Lei Complementar 123 de 2006 não limitou as hipóteses de concessão de reparcelamento. A restrição à concessão no máximo de 2 reparcelamentos foi indudosamente instituída pela Instrução Normativa 1508 de 2014. O parcelamento é instituto sujeito à legalidade estrita. O CTN não se resume a assegurar reserva de lei, menciona a exigência de lei específica, conforme se verifica pelo artigo 155-A, abaixo transcrito. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade das instruções normativas que estabelecem aos parcelamentos restrições não previstas em lei. É o que se verifica, por exemplo, na recente decisão proferida pelo recurso especial 1739-641, cuja ementa é a seguinte: tributário, parcelamento, limite financeiro máximo, portaria conjunta, PGFN e RFB, número 15 de 2009, ilegalidade. O artigo 155 do CTN dispõe que o parcelamento será concedido
na forma e condição estabelecidas em lei específica, enquanto o artigo 136 do CTN, aplicado subsidiariamente ao parcelamento, estabelece que a lei fixará o prazo do benefício, as condições da concessão, os tributos a que se apliquem e o número de prestações de seu vencimento. 2. A concessão do parcelamento deve restrita observância ao princípio da legalidade, não havendo autorização para que atos infralegais, como portarias, tratem de requisitos não previstos na lei de regência do benefício. E a última, o artigo 11.13 da Lei 10.52 de 2002 delega ao ministro a atribuição para estabelecer limites e condições para os parcelamentos, exclusivamente quanto ao valor da prestação mínima e a apresentação de garantias, não havendo autorização para a regulamentação do limite financeiro máximo do crédito para a sua inclusão no parcelamento. Nesse mesmo sentido, o recurso especial 108.907, no qual foi reconhecida a ilegalidade da portaria PJFN número 2 de 2002, que impunha que as parcelas relativas ao parcelamento da 10.522 fosse realizado mediante débito em conta corrente. Aí, voto do ministro Luiz Fux. A modalidade de débito em conta como condição imposta pela Fazenda Nacional para definir o parcelamento do débito tributário não encontra respaldo em lei. A Lei 10.522, em seu artigo 10 e seguinte, prevê a possibilidade de parcelamento dos débitos existentes junto à Fazenda Nacional, em nada dispondo acerca da obrigatoriedade de débito automático em conta corrente das parcelas acertadas para a quitação do débito. Finalmente, é importante ressaltar que, no caso do Simples Nacional, quando se trata de recolhimento unificado, que reúne tributos federais, estaduais e municipais, é indispensável a aprovação de uma lei complementar, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1267033, o qual recebeu a seguinte ementa. E aí está lá, tributário, parcelamento instituído, empresas optantes pelo Simples Nacional, inclusão e impossibilidade, inexistência de lei complementar concessiva, legalidade da portaria conjunta PJFN. Essa corte já se pronunciou no sentido da legalidade da portaria, a qual vedou a inclusão de empresas optantes do Simples Nacional no parcelamento previsto na lei. Isso por quê? Por entender que apenas lei complementar pode criar parcelamentos de débitos que englobem tributos de outros entes da federação, nos termos do artigo 146 da Constituição Federal. Assim, em não havendo a referida lei, não há como autorizar a inclusão dos optantes pelo Simples Nacional do referido parcelamento. Ademais, segundo disposto no artigo 155A do CTN, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específicas. Veja-se que, nesse último caso, o STJ reconheceu a legalidade da portaria conjunta PJFN-RFB, que vedou a inclusão das empresas optantes no Simples Nacional no parcelamento previsto na 11.941, por entender que, como se trata de lei que contempla parcelamento de tributos estaduais e municipais, apenas lei complementar poderia autorizar a inclusão no referido parcelamento. Esclareça que, ao contrário do que ocorre no âmbito das delegacias da Receita Federal do Brasil de julgamento, não é vedado ao CARF afastar aplicações de instruções normativas em face da ilegalidade destas. É o que se verifica pelo artigo 62 do Regimento Interno abaixo transcrito. Ele não menciona, ele menciona decreto, mas ele não fala em instrução normativa. Com efeito, em diversas oportunidades, o CARF afastou a aplicação de instruções normativas que estabeleciam restrições não previstas em lei. Caso emblemático, que inclusive serviu como orientação à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi o reconhecimento da ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, que restringiam indevidamente a definição de insumos para efeito de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para que seja admitido o parcelamento requerido pela recorrente. Parcial provimento. Alguém quer se manifestar? Debates abertos. Por que parcial? Porque, na verdade, eu tenho que ver se ela realmente... Porque ela está querendo que ela seja reincluída no parcelamento. E, em razão de ser reparcelado, é que, eventualmente,
ela poderia não ser excluída do Simples. Então, eu não posso falar para ela que ela pode ser readmitida porque ela sequer teve a possibilidade de reparcelar. Entendeu? O fato é o seguinte, né? O Evandro agora está quietinho aí para não pegar mais. Isso aí é sacanagem. Mas o fato é o seguinte, né? A Lei Complementar 123, ela delega para a portaria lá para o Comitê Gestor do Simples quase uma série de regras. Então, muitas das regras que nós aplicamos aqui, elas são do Comitê Gestor, tá? Mas tem base legal. E tem base legal. Eu acho que, mas o Comitê Gestor definiu também que cabe só o reparcelamento aí dentro dessas regras. Eu acho que... Eu não entendo o incômodo. Eu sei que essa decisão aqui que eu tomei ia ser delicada, mas eu também não poderia deixar de falar, porque existe um limite de delegação. É possível delegar a regulamentação? Sim. E, assim, é muito claro no STJ que os limites da delegação, por exemplo, é para você estabelecer a forma como vai ser feito, o que você vai fazer, que guia você vai cumprir. No momento em que você está falando na impossibilidade de reparcelar, né, você está indo na essência da questão do parcelamento em si. Bom, é a minha opinião, tá? E aí eu acho que tem um problema de legalidade, mas eu entendo perfeitamente. O problema também, Júnior, é que essa possível extrapolação aí do Comitê Gestor não foi questionada. Ninguém questionou isso até agora. Alguém questionou isso? Esse problema que você está falando foi questionado pelo comitê? Alguém questionou? O contribuinte. O recurso dele, mas o que ele fala que é ilegal. Eu digo em termos de decisão. Olha aí no recurso voluntário, ele fala que é ilegal a restrição ao parcelamento. Não, o contribuinte... E eu simplesmente estou analisando a alegação dele. Tá, mas isso é já foi julgado por algum tribunal superior nesse sentido? Não, mas já foi julgado várias situações de parcelamento que foram... A Receita tem mania de regular, fazer mais do que pode. Delega mais do que pode. Então, como vocês veem aí pelas decisões, tem várias decisões de ilegalidades de outros parcelamentos. Tá bom, vamos lá. Então, o Evandro queria falar. Fala, Evandro. Você está sem microfone. Evandro, acho que você está sem microfone, que aquele problema que você grava aí, tem um F10 aí, qualquer coisa. Não, a Júnior acho que respondeu a minha questão. Essa decisão aqui é de outra espécie de parcelamento, né? Então, a gente não estaria vinculado, né? Então, até que eles decidam sobre esse parcelamento aí, eu não vou julgar como ilegal, não, essas portarias do Comitê Gestor, não. Fala, Paula. Não, eu só acho que nesse sentido aqui, o reparcelamento ele foi previsto na lei complementar, mas como o Marco trouxe, o próprio artigo que admite o reparcelamento fala que ele vai ser regulamentado pela norma do Comitê Gestor. E aí o Comitê Gestor estabelece que são 2 e as formas. Eu não sei se a gente pode dizer que a restrição é ao reparcelamento, né? Eu acho que a restrição que foi estabelecida é para manutenção do Simples. Então, eu estou muito em dúvida. Eu achei o voto muito bom, Júnior, para te falar a verdade. Palavra com o Marco agora, depois a Júnior. Marco. Eu acho assim, ó, a Paula até tocou nesse aspecto que eu ia comentar, esqueci de comentar antes, né? Por que o cara parcelou? Porque ele está inadimplente. Tá? Então, a restrição do parcelamento não é uma restrição mais para inadimplência. O Simples Nacional ele é muito rígido nessa questão. Então, o contribuinte ou se mantém a regularidade ou não. Aí a regularidade não pode advir com a consequência da sua inadimplência, que é o parcelamento. Tá? Então, se a gente quer olhar um pouco a teologia da lei, da norma, tá? Essa é a intenção da portaria do Comitê Gestor. Porque o parcelamento já está na etapa seguinte da inadimplência. E a ideia de estar no Simples, que de certa maneira é um benefício fiscal, é tu estar cumprindo as regras para se beneficiar disso. Uhum. É que se não houver um limite aí, imagina, todo ano, todo débito, ele vai reparcelando. Deixa eu até explicar, eu entendo perfeitamente
não esperei nem esperaria ganhar isso, que não. Mas, por outro lado, a análise que eu fiz para mim, do ponto de vista jurídico, é muito defensável, com base nos precedentes do STJ, que essa limitação da instrução normativa seja julgada ilegal. Agora, realmente, eu reconheço que é um negócio difícil. E aí, Evandro, só para você ficar tranquilo, a decisão do STJ específica, em que o Fux menciona o simples, ele não está falando desse reparcelamento. O que ele está falando é o seguinte: o cara queria ir para 11.941. E aí ele falou, olha, não. E falou, olha, eu tenho direito de ir para 11.941. Né? E é ilegal a instrução normativa que fala que eu não tenho. E aí o que ele respondeu é assim, olha, tanto que você não tem direito de ir para o parcelamento da 11.941, que se você for mexer nas regras de parcelamento, você teria que fazer isso por lei complementar. Entendeu? Só nesse sentido que eu coloquei. E ainda, só fazendo um complemento aqui, eu já sou da linha de que a Lei 11.941, ela não veda o parcelamento para as empresas optantes do Simples. Então, tudo bem que ela não autoriza expressamente, mas ela também não veda expressamente. Então, na minha leitura da 11.941, é que, de fato, o contribuinte poderia aderir a esse parcelamento. Agora, nesse caso específico, eu acho difícil não aceitar a regulamentação do comitê gestor quando estabelece um limite para esse parcelamento, porque se a gente for ver, se não existisse um limite, qualquer que ele fosse, seria possível o contribuinte ficar reparcelando os débitos ad infinito, né? Então, é mais por esse lado que eu vejo aqui. Eu acho que é mais confortável deixar isso para o judiciário mesmo. Eu só queria esse aspecto que a Paula comentou. A 11.941 é uma lei federal, e o Simples Nacional envolve os 3 tributos das 3 esferas dos estados, municípios e União. Então, por isso que ele... Não é que ele não vede, não é o caso. A União não pode disciplinar parcelamento de tributos. Então, tem as normas do Simples, tem que seguir a Lei Complementar 123. Tá? Então, por isso, a 11.941 não permite o Simples Nacional por causa disso. Até eu só vou completar os comentários e vamos votar. É justamente por isso que foi criado esse comitê gestor, e é justamente por isso que foi, ao invés de sair por um decreto, a regulamentação saiu por uma portaria, uma instrução normativa da Receita, saiu pelo comitê gestor, porque o comitê gestor traz dentro do seu bojo representantes de todas as esferas públicas. Então, é justamente por isso. Não dá para ficar só no federal, por isso que não sai por decreto, mas saiu aquilo que está no comitê gestor é a mesma coisa que tivesse saído por um decreto. É que o comitê gestor engloba União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bom, vamos votar. Marco? Eu divido para negar provimento. Conselheiro Pagano? Eu gostei da tese e eu vou com a relatora. Evandro? Vou acompanhar a divergência. Conselheira Carmen? Acompanha a divergência. Paula? Está sem microfone. Eu acompanho a divergência para negar. Luciano? Qual que é a relatora, presidente? Eu acompanho a divergência por maioria de votos, negado o provimento. Vamos fazer, acho que a última aí, mais uma só, da sua... Quem é que vai fazer o voto vencedor, Cicone? Quem vai fazer o voto vencedor será a Paula. Se Dilce Maria, dá para fazer agora, Júnior? Dá. Então, vamos lá. O item 81 da pauta, ainda com a relatoria da conselheira Júnia, Dilce Maria. Paulo, você consegue fazer o voto vencedor esse anterior aí? Claro que sim. Não, conseguir tecnicamente, eu sei se o que você consegue. Estou perguntando em termos de seu pensamento em relação à matéria. Tá? Não, sim. Ok, então tá bom. Vamos lá, Júnior. Eu acho que é intempestividade. É intempestividade. Vamos lá para o voto. Conforme exposto no relatório, a contribuinte foi cientificada da decisão no dia 5/9/2014, a R Folhas 46. Aí. No entanto, somente em 22 de setembro de 2015, protocolou o recurso conforme se verifica as folhas 59. Nos termos do artigo 33 do decreto 7235, da decisão de primeira instância, caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 30 dias seguintes à ciência da decisão.
Dessa forma, induvidosamente intempestivo recurso voluntário, motivo pelo qual não pode ser reconhecido. Como? A questão Tem aí sobre... ano, gente, de diferença. É 1 ano, não tem nada errado aí, não. Não, é 1 ano mesmo. Certeza disso aí? Será que esse carimbo não tá Não errado, não? copiei. Se quiser, vai lá, pode conferir. Será que esse carimbo não tá errado, não? Ué, o cara, tanto que eu copiei aí que é para ninguém ter dúvida. Olha os carimbos. Um tá lá 5 de setembro, o outro tá aqui 22 de setembro. Eu até olhei e falei assim, ué, será que foi tipo poucos dias? Só que aí na hora que eu vi, falei, É que e o tempo de juntada é depois do carimbo mesmo. O tempo de juntada ali é depois. Uma dúvida quanto a isso? Só dá uma olhadinha aqui, presidente, só por um segundinho. Só para dar uma olhadinha. Em 2014. É matéria de só para conferir isso mesmo. É só para conferir. 5 de setembro de 2014. Por mais estranho que pareça, tá tudo certo mesmo. Tá tudo certo, quer dizer, tá tudo errado, é isso que você tá falando, né? É, a posição da relatora. Não, é errado, não, só pra... o errado do contribuinte, né? É engraçado que não tem um termo aqui de percepção. Opa, ei, gente. A solicitação de juntada foi em 1º de outubro de 2014. Aonde? O termo de análise de solicitação de juntada é de 2014. Acho que aquele carimbo está errado. Termo de solicitação de juntada? Tá, do Termo de recurso análise de voluntário? solicitação juntada de 2014. E folha, Evandro? Folha 56. Não, Evandro, é outra coisa que você está olhando. Será que eu estou olhando? Estou perdidão? Não é da Dilce Maria Feijó Carvalho, não? É essa mesmo. Essa mesmo. Mas Aonde foi 56? A solicitação de juntada ela é prova de tempestividade, Evandro? Não, Sim, não, claro. não é prova aqui, mas é um indício, gente. Calma aí. Não, mas é indício, não é prova mesmo. Se Como é que eu posso ter uma R de 2015 e um termo de solicitação de juntada de 2014? Mas aonde está esse termo de solicitação de juntada aí? Folha 56, não tá, não? É que tu gerou o processo inteiro? Eu vou ver isso aqui, peraí. Não, só pedir para identificar. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou entrar no processo aqui, vamos ver, vai. Aqui, ó. De cima para baixo é 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui 22 de 9 de 30, a data da emissão é 30 de 9 de 2015. Engraçado. Não, pera Então, coisa errada aí, Evandro. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Termo de AR, termo de solicitação, termo de análise de solicitação de juntada. Vamos ver aqui. É 22 de 9 de 2015. Já olhei. 22 de 9 de 2015. Já olhei. 22 de 9 de 2015, é isso. Mas calma aí, as coisas estão meio fora de ordem aqui. Não estão fora de ordem, não, Evandro. Daqui, veja bem. Não, porque eu tenho um termo de análise de solicitação de juntada de outubro de 2014. Isso aí é do AR, a própria entidade, a própria unidade local que pediu para juntar isso. O recurso voluntário dele é 22 de 9 de 2015, nas folhas 58. Desculpe, gente, eu que estou olhando errado. Esse termo de análise de solicitação de juntada que está falando de folhas 47 desculpe, a unidade local juntando o AR. Não, eu peço desculpa, eu estou olhando errado. Tudo bem, não é desculpa não, acho que foi bom você levantar isso, porque realmente é estranho. Tá certo, tá. A unidade que se manifestou aqui, né, mas tá certo. Não, o que me chama a atenção aqui, colegas, é o seguinte, o AR da ciência foi dia 5 de setembro de 2014. O recurso voluntário foi dia 22 de setembro de 2015. Quer dizer, está muito perto essas datas, tirando o programa do ano. Também achei, Ciccone, mas... Os termos de solicitação de juntada não dão esse erro. Estranho, né? Estranho mesmo, porque é o mesmo... Só muda, vocês querem dar uma olhada até amanhã? Porque isso aí nós estamos fazendo o processo até amanhã. Tranquilo. Para mim já está superado. Não, já
Ô, Júnior, o próprio carimbo aqui, a própria data do recurso voluntário assim, feito pelo contribuinte é 16 de setembro de 2015. É 16 de setembro de 2015. Não tem erro, não. É estranho, hein? Mas que é estranho, é? Bom, vocês que sabem. Sei lá. Bom, então tá. É isso aí, né? Não conhecer por intempestivo, é isso? Isso. Vamos lá. Então, todos de acordo? Calma aí. Não é não? Tem um requerimento aqui de 1º de outubro de 2014. Vista em mesa para amanhã isso aqui, vai. Vamos matar. O Evandro está procurando pelo em ovo. Tá bom, mas tem que ver. Tem um requerimento aqui de 2014. É outra coisa? É outra coisa. Não sei se é outra coisa. É bom olhar, hein? É muita coisa, um ano de diferença, gente. Ainda mais que é setembro mesmo, só muda o ano. Não, vista em mesa, só pra gente olhar isso. Vista em mesa, já dei. Vista em mesa. Voltamos a isso amanhã. Joia, vou anotar qual processo que é. Amanhã a gente olha. Tá bom? Quer adiantar mais alguma coisa? Eu tenho mais 2 processos. Eu vou fazer o meu agora aqui, que ficou para trás, e depois paramos, né? Chega também, né? Já tá bom. Tá, só um minutinho que eu vou só pegar mais água ali, mas pode continuar. O item 66 é da minha relatoria. Tudo de simples esse ano aqui, viu? Esse ano não, essa... Não, aqui. Vê se já está aí, divino justo. É o primeiro processo, está lá em cima. Acordo divino justo. Acharam aí? Divino justo. Alcone. Ok? Justo. Posso ir? Pode. Então vamos lá. Bom, isso aqui é exclusão do simples. Ato da DRF Goiânia, setembro de 2014, por débitos, está aí o ato declaratório. A contribuinte acostou a MI dizendo que após o recebimento foi paga a guia das compensação 10 de 2014, no valor de 2.760, no dia 24 de 10 de 2014, que estava negativo. Sendo assim, peço que desconsidere o efeito da exclusão. Submetido à DRF, a DRJ Recife, foi negado o provimento, dizendo que o voto realmente estava em dívida ativa, não estava suspenso. Foi mantida a decisão. Então, e no recurso voluntário, o contribuinte simplesmente repetiu o que já tinha dito. Então, já vou para o recurso aqui. Já nas folhas 6. Para suportar o ato administrativo, exclusão junto aos autos, consulta junto aos CIVEX, com esses valores aí. Então, tem lá na PFN o valor dessa dívida ativa nesse valor e no Simples todos esses valores aí. De sua parte, a recorrente alegou na manifestação haver feito pagamento da ordem de 2.760, valor original 1.829, apontando no DARF a competência 10 de 2014 e inscrição na dívida ativa número tal, que é o que está em cima aí. Os valores são esses. E tem o débito na conta dele. Transcorridos 30 dias e antes de remeter os autos à DRJ, a Autoridade Tributária de Goiânia fez nova pesquisa no CIVEX e chegou e constatou que os débitos de 3, 2013, 5, 9, 11, 12, 1, 2014 e 3, 2014 permaneciam em aberto até o final do prazo, sendo objeto de parcelamento somente em 23 de 2015. Então, são esses débitos aí. No recurso voluntário, a recorrente acrescentou ter feito mais um recolhimento no valor de R$ 580,08, no valor original de 397, apontando no DARF a competência 3 de 2014. Então, aí. Pois bem, a análise dos fatos e dos documentos encartados mostra que, apesar de esparsos recolhimentos realizados, a recorrente não logrou demonstrar haver quitado todos os débitos que possuía e que levaram à sua exclusão. Mais ainda, o parcelamento que assumiu, além de confirmar a existência dos débitos, acabou por não lhe aproveitar no caso concreto, posto que formalizado após o transcurso do prazo de 30 dias. Prazo legal 30 dias. Data do pedido está aí grifado, pus em amarelinho aí, 20 de 3 de 2015. Em síntese, nenhuma razão assiste ao contribuinte, pois, conforme atrás demonstrado, os esparsos pagamentos efetuados não adimpliram a totalidade dos débitos e o saldo remanescente somente foi objeto de parcelamento em março de 2015 a desse tempo. Desse modo, embora a partir da confirmação do parcelamento tais débitos estivesse com a exigibilidade suspensa, na data da exclusão não estava.
Nesse cenário, está aí a legislação que trata da matéria e voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão feita pela DRF Goiânia. É esse o voto. Algum comentário? Ela pagou parcialmente, depois o resto ela parcelou, né, Cico? Parcelou fora de prazo, aquele problema de sempre. Marco? Acompanha, presidente. Pagano? Divirjo. Sim. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Carmen? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Presidente, eu vou acompanhar a divergência dessa vez. Divergência, tá bom. Então, por maioria, Pagano e o Luciano divergindo, dá para fazer, acho que... Não, dá para fazer mais nada, vamos parar, né? Estão cansados, não estão? Dá para fazer mais um, se quiser. Vamos matar esse 67 teu aí. Vamos fazer o seguinte, meu aí, peraí. É o item 67, ZZ Comercial Varejista de Óculos, Eireli. Também já está aí na minha pasta. ZZ. Deixa eu abrir aqui, que demora um pouquinho. Vai demorar para ver se não está abrindo. Está aqui. Conseguiram abrir? Aí você é tranquilo, viu? Vamos lá. A mesma situação, excluída DRF de Belém, a DRJ de Belém, excluiu por débitos, houve um MI, foi para a DRJ de Ribeirão Preto, foi negado o provimento ao MI, tem os valores aí dos débitos, mesmo considerando a data de ciência 15 dias após, continuou com débito, então foi decidido, a MI foi considerada improcedente e o relatório veio, o recurso voluntário veio para a gente aqui analisar. Muito bem. O problema é o seguinte, antes de qualquer análise, a prejudicial processual que necessita de apreciação, no caso manifesta intempestividade da peça recursal de segundo grau. Explico na forma do disposto no PAF, os recursos têm que ser feitos em 30 dias, como se observa nos autos, a ciência do acorde de primeiro grau deu-se 11 de agosto de 2017, folhas 48, o AR está aí, e o recurso foi interposto, conforme protocolo na folha de rosto, na data de 18 de setembro de 2020, folha 51, confirmado pelas manifestações da autoridade preparadora, folhas 49 e 50. A autoridade preparadora já se manifestou nesse sentido. De fato, a análise do calendário mostra o seguinte quadro. Ciência 11/8, uma sexta-feira, contagem começando na segunda, dia 14, término dos 30 dias, dia 12, protocolo dia 18/9/2017, 36 dias. Quer dizer, não daria para ter tanto feriado assim, né? Eu olhei, mas não é o caso. Atente-se que a autoridade preparadora de Belém já alertava para esse quadro de possível intempestividade. Tem os dois despachos aí que eu coloquei. Desse modo, está aí a preclusão, eu trago alguma coisa da doutrina, tem também um acordo que foi emendado, foi votado, foi relatado pelo Evandro, eu trago a emenda, e o outro que é do Abel Nunes, da 1401, esse a respeito de intempestividade. Então, eu voto por não conhecer do recurso. Se quiserem olhar os autos aí sobre essas datas, eu não acho ruim não, porque eu procurei bastante, mas achei que 36 dias seria muito difícil de ter essa diferença aí. Ok? Querem votar ou querem olhar? Já estou olhando aqui e concordo. Acho que não tem como. É muito tempo. Até, aliás, a DRF Belém já tinha alertado até para isso também. Confirmando que está realmente intempestivo. Marco? Acompanho. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Carmen? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? O relator, presidente. Por unanimidade, não conhecer do recurso por intempestivo, então estamos encerrando nossas sessões de hoje. Eu agradeço a todos o trabalho, agradeço a Janaína e amanhã voltamos às 9 horas para a sessão da quinta-feira. Janaína, muito obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho, estamos encerrando.